Olá, queridos esotéricos e esotéricas. Eu sou a Francisca e estou iniciando esses vídeos com o meu signo Sagitário. Nós vamos abordar os temas pessoal, financeiro e amoroso. Vamos abordar esses temas para o ano de 2024. Eu aconselho estarem fazendo uma playlist somente para 2024. Assim vocês vão guardando vídeos referentes a análises feitas por mim e por outros tarólogos, e podem ir vendo durante o ano e encaixando os conselhos no que for necessário para vocês, tá bem? Então vamos iniciar com os conselhos para a vida pessoal. Então, em 2024, quais são os conselhos? Quais são os conselhos pessoal para os meus camaradas sagitarianos? Eu gosto de ouvir sagitarianos. Somos sagitarianos. Bom, caiu já uma carta. Força. Força. Eu adoro essa carta. Primeiro tiro com os arcanos maiores, depois faço análise também com os menores. Eu uso o método europeu, para quem conhece um pouco, tá bem? Então, caiu aqui a força, que é lindo nessa carta. Uma vovozinha cuidando do seu neto com carinho, cuidado, não é? Fundo do deck, a roda da fortuna. Muito bem. Então, vamos analisar agora com os arcanos menores, em que aspecto nós precisamos, durante esse ano, usarmos de força, não é? Nas reviravoltas da vida, do nosso ser. Porque nós somos, né? Um signo assim, que está sempre em movimento. E somos fortes também. Muito fortes. Então, já caiu aqui. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Caiu aqui o 8 de copas. Vamos lá, vamos ver. E o fundo do deck, que eu sempre faço análise. 5 de espada. O 4 de espadas. 5, meu povo, 5 de espadas. Em inglês, né? Então, assim, gente, aqui eu já vejo que nós temos esse ano que deixar muitas coisas para trás, não é? Muitas coisas a nível pessoal, quero dizer, no que sentimos, no que estamos analisando de nós mesmos, da nossa vida, né? Então, o que nós estamos dentro de nós e precisamos deixar para trás para que a vida ganhe movimento, para que a vida possa girar essa roda e mudar de fase. Então, todos nós temos lutas internas, não é? Que nós precisamos deixar correr as águas do tempo para que elas se transformem. E nós, sagitarianos, somos pessoas muito mentais, né? As pessoas muitas vezes falam que somos brincalhões, fanfarrões, mas esquecem que somos signos muito mentais. Então, muitas vezes a gente põe uma coisa na cabeça e fica ali remoendo, pensando. Então, precisamos deixar também as coisas seguir em frente para que a roda da vida se movimente, para que a roda da vida nos mostre o que fazer lá na frente. Às vezes, no imediato, fica tudo muito atrelado, fica tudo muito difícil. Então, é aí que nós temos que mostrar a nossa força, né? A nossa força interior para passar por tudo isso, passar por essas situações onde muitas vezes nós nos sentimos sim um pouco derrotados, né, diante as situações. Então não adianta querer usar a força da forma
incorreta, que é represar emoções, que é controlar a situação em si. Muitas vezes é necessário deixar aquilo ali num cantinho reservado um pouquinho por um tempo, deixar o tempo passar, averiguar com o passar do tempo melhor a situação para depois ver como ela vai se resolvendo ou como vamos também resolver com o passar do tempo. Então, como essa é uma tiragem para o ano de 2024, então nós temos aí um ano inteiro para vermos quais são as situações que precisamos resolver usando a força no sentido correto, seja a força interior ou mesmo a força de movimentação na nossa vida, tá bem? Então, vamos ver aqui ainda a nível pessoal como que está os sentimentos desses sagitarianos. Por que dessa força? Caiu aqui, opa, deixa eu já mostrar para vocês o julgamento. Olha que interessante essa carta de julgamento, né? A mulher conseguindo quebrar as amarras, né? Tem até fogo, olha, nas amarras dela para quebrar. Então ela se ilumina, né? Fica iluminada quando ela se solta do que lhe prende. E no fundo do deck, o Imperador. Olha aí, aquele que tem total domínio sobre sua vida, sobre as suas emoções. Então, por aqui eu já vejo muita coisa nessas duas cartas, né? Então, do que nós precisamos? Nos libertar de que julgamentos próprios, nosso próprio julgamento, julgamento de outras pessoas, situações difíceis que nós estamos nos sentindo presos e amarrados. Então, aqui saiu aqui a Rainha de Espadas. Adoro, essa carta sempre sai para mim. É a Rainha de Espadas, sempre. E o fundo do deck, 2 de paus. 2 de paus. Opa, desculpa. 2 de paus, aí um rapaz que pensativo, não é? Olhando o que ele tem que fazer de trabalho. Então, aqui para mim, a comunicação é bem óbvia, né? Realmente nós temos que nos soltar, liberar situações, emoções que estão nos prendendo. Então, essa força é mesmo uma força interior, né? Nós precisamos ter autodomínio, como o imperador tem autodomínio sobre a sua própria vida, sobre todas as circunstâncias, e sermos aí a rainha de espadas, né? Uma mulher empoderada, uma mulher que é tida, né, como séria, mas por quê? Um pouco difícil, nós sagitarianos ser muito sério, sério por muito tempo, não é? Mas precisamos, em muitas situações, sermos como a rainha de espadas, termos mais domínio sobre nós, nossos próprios pensamentos, nossas próprias ações, para sermos, então, como um imperador também, não é? Centrado, decidido e total domínio, né, do que lhe rege. E esse 2 de paus aqui, que é esse rapazinho no fundo do deck, olhando aqui para os seus trabalhos, para tudo que precisa fazer e ainda não deu início, não é? Então, aqui está uma boa dica, não é? Temos então que dominar as situações, não deixar que elas nos dominem, tá bem? Então, espero que tenha ficado bem explicado sobre questão pessoal. Agora nós vamos passar para financeiro. Novamente, vou tirar com os arcanos maiores, depois os arcanos menores, tá bem? Então, em questão financeira, como nós vamos seguir, quais os conselhos da espiritualidade em geral para nós, Sagitário Anjos. O louco.
O louco. Então, nessa carta, eu achei interessante porque é uma mulher que tá sonâmbula, né? E quem tá guiando ela é o gatinho. E o fundo do deck, 6, os enamorados. E aqui é uma menina, ela tá com o livro dela e está pensando em decidir aqui se ela vai com as amigas, não é? As feiticeiras aqui, ou se ela fica com o mocinho ali, não é? No templo. Então, o que é que nós temos que decidir nos assuntos financeiros da nossa vida nesse ano de 2024? Já caiu aqui uma carta. 7 de copas. Olha que interessante essa carta, 7 de copas. Conseguem ver? Opa, muitas coisas, né? A menina tá aqui até meditando, que são muitas, muitas situações. E o fundo do deck. 5. Opa. Aqui, vou mostrar. Fundo do deck. 5 de espadas. Né? Conseguem ver? 5 de espadas. Pronto. Então, meus queridos, é assim. Nossa questão financeira, muitas vezes a gente se vê, né, diante de muitas situações. O louco aqui. Eu acho engraçado porque eu falo que a carta do louco é a carta que deveria representar nosso signo, porque a gente não tem medo, né? Nós somos assim, meio como louco, colocamos o saquinho nas costas e seguimos em frente. E em questão financeira, quais situações nós vamos ter que pensar, ponderar muito até como vamos gastar nosso dinheirinho, né? Ou como guardá-lo, porque muitas vezes são tantas situações em que nós queremos gastar e nós somos gastões, de fato, e podemos ficar aqui como essa mulher no escuro, não é? Uma sonâmbula no escuro. O gatinho aqui tenta direcioná-la, mostrar para ela qual o melhor lugar para ir, mas a mulher tá aqui, ó, sonâmbula, com os olhos fechados. E nós temos que tomar decisões. Onde aplicar nosso financeiro, o que fazer para ter maiores rendimentos. Então, são muitas escolhas. Então, é importante que durante esse ano de 2024 nós sejamos como essa mocinha aqui, olha, do 5 de copa, do 7 de copas, desculpa, que ela realmente está aqui ponderando, meditando. Então, precisamos ser mais meditativos sobre como aplicar ou gastar o nosso financeiro, para não sair aí como um louco, uma louca, uma desvairada, gastando e depois ficar numa situação difícil e complicada. Não é como o 5 de espadas, que muitas vezes remete a isso, remete a estarmos numa situação em que a gente sente perdido, sente que perdeu a batalha, sente que lutou, mas não ganhou, de fato. Parece que ganhou e não ganhou, né? Então, vamos ver por que exatamente nessa situação no financeiro. Gente, eu sou demorada, então eu sempre escuto os vídeos no acelerado. É uma dica aí que eu dou, ver no acelerado. E aumenta o volume, porque pode ser que eu esteja falando muito baixinho para vocês. Eu moro com outras pessoas, então eu não posso falar muito alto como eu gostaria. Tá bem, então caiu aqui a temperança.
Olha que engraçado. A mocinha lá pensando, né? Onde ela vai aplicar as finanças dela, como ela vai gastar, certo? Não é sendo a louca das compras online. Ela tá ponderando. Igual a minha irmã. Minha irmã é assim, é super ponderada nas compras. Eu que sou a louca desvairada, realmente. E ela é super ponderada. E novamente, a carta da força. Que tão linda essa carta. Olha, no fundo do deck. Novamente, gente, carta da força novamente. Então, temos mesmo que ponderar bem. Temos que meditar direitinho o que é que nós vamos aprontar aí com nossas finanças para depois não ficar se sentindo derrotado, não é? Temos que usar de temperança, temperar as nossas situações. Uma carta, por favor, para entendermos. Opa, Elder de bastão. Então, aqui é o mestre, né? Então, se nós usarmos de temperança, vamos conseguir vencer situações que talvez fiquemos em saia justa, justamente por ficar como louco lá, né? No meio do escuro, aprontando todas, gastando tudo. E as de paus também. Aqui. Então temos que saber temperar as emoções aí, o mental, o nosso comportamento, né? Para não usarmos aí o nosso financeiro de forma incorreta. E acredito que esse conselho é muito importante para nós sagitarianos, que somos deveras um pouquinho elemento do fogo, né, gente? A gente é como esse as de paus, né? A gente realmente adora iniciar ou comprar, fazer compras e assim nos comprometemos muitas vezes financeiramente. Então, o conselho geral aí para esse ano, que eu vejo para nós todos no financeiro e serve muito para mim também, é ponderar muito aí no que vai gastar, no que vai investir o que tem guardado, tá bem? Então, tome muito cuidado, se controle, não fique aí como louco. E caso fique, preste atenção em quem te orientar. Um conselho amigo, que seria o gatinho. Um conselho amigo, uma mensagem de alguém que diga para você, cuidado, não se meta nesse investimento. Sempre procura escutar um conselho, tá bem? Para poder temperar o que vai fazer, as medidas que vai precisar tomar, tá bem? Então, eu acho que é importante esse conselho. Agora vamos ver a questão de relacionamento. Viu que interessante. Relacionamento saiu aqui o Papa. O Hierofante. Dá pra ver? Em relacionamento. E, gente, o que tá acontecendo? Novamente a força. Só que esse é como se fosse o Hércules aqui. Nessa carta. A força com o Hierofante. Que interessante. Em relacionamento. Agora, vamos ver aqui uma cartinha por vez, por favor. Interessante, Hierofante com a força. Já a força tá saindo muito aqui pra gente esse ano. Eita, 3 de espadas, gente, pelo amor de Deus. Desse deck, 3 de espadas não é triste, né? Porque geralmente é um coração com 3 espadas enfiadas. Esse pelo menos tem aqui alguns animais. Tem a coruja, o corvo e outra corujinha. Eu adoro coruja, é meu animal de poder principal. Opa! E o fundo do deck aqui é a princesa. Não, é a rainha mesmo de copas. É que esse deck usa, em vez de pajem, a princesa, mas essa é a rainha de copas. Que interessante.
Tô achando interessante essa conjunção. Então, pelo visto, temos aí que realmente nos precaver em sentido de relacionamento, algumas situações em que a gente possa, de repente, por sermos como a Rainha de Copas, acreditar muito no amor, não é? Acabar aí tendo situações em que podemos ficar com o coração aí partido, não é? Então, novamente a carta da força, né? Nos controlar. Aqui é engraçado que ele não tá no sentido assim brando, fofinho, não. Ele tá aqui controlando a fera dentro dele. Então, o que que nós precisamos controlar? Que fera é essa que precisamos controlar dentro de nós para ficarmos ponderados e sermos um exemplo, como o Hierofante é, o Papa? Ele, para chegar a ser um Papa, um Hierofante, ele precisa ser uma pessoa controlada, ser uma pessoa, opa, para ele poder ser exemplo, para ele poder ser alguém, né, que dita ali, ser um comunicador da espiritualidade, ele precisa ser exemplo, né? Então, ele tem que ter sido já uma pessoa que domina as suas esferas internas, não é? É isso que a gente espera, obviamente. Então, em situações em que nós precisamos dominar a fera que temos dentro de nós e nos tornarmos aí uma rainha de copas, ser mais branda, meiga, que é uma coisa que eu talvez aparente ser, mas na verdade, em quesito amoroso, eu não sou assim tão meiga, tão precisava equilibrar a rainha de espadas com a rainha de copas dentro de mim, realmente, para poder equilibrar minhas emoções. Mas eu tô achando essa combinação aqui muito interessante. Vamos ver o que é que vai acontecer para ter tido aqui essa mensagem. Vamos lá, por favor. Relacionamentos em geral. Não estou tirando para amor especificamente. Vocês encaixem o que acharem melhor durante o ano, tá bem? Tá demorando aqui. A conversa tá. Então, por favor, porque quais são as situações que nós sagitarianos vamos precisar controlar nossas feras internas em relacionamentos? Agora tá demorando um bocadinho para sair. Opa, caiu 2. A estrela e o hierofante. Engraçado que essa junção, para mim, é muito espiritual. E a imperatriz no fundo do deck. Como ela tá pelada, vou fazer assim. Não sei como é que anda as restrições aí no YouTube. Escuto que não é muito bom mostrar decks com nudez, né? Mas ela é linda. Que interessante. Tá me soando assim uma coisa espiritual no relacionamento amoroso. Amoroso não, né? Como eu disse, são relacionamentos. Opa, caiu muitas cartas, vou pôr de volta. Em relacionamentos. Caiu aqui já. Ok, então, caiu muitas, mas tudo bem, vamos ler tudo. 6 de copas. Opa, isso aqui vocês conseguem ver. 6 de copas. Voltar às raízes. 10 de paus.
Opa, 10 de paus. Gente, 2 de ouros, equilíbrio. Equilíbrio. 4 de ouros. O homem aqui é meio avarento, né? Meio avarento. E o fundo do deck, o 9 de paus. Resiliência. Tá bem enigmático aqui. Quando cai assim várias cartas, é uma história mesmo, não é? Então, engraçado que aqui nesse 6 de copas, a mulher tá aqui, ela tá tendo uma lembrança, né? De quando ela era feliz. Tá vendo? Engraçado. Ela tá lembrando situações do passado. Parece triste, né? Situações que pode ser para ela ou para nós todos, não é? Que é como uma história bem pesada, difícil, situações difíceis de lembrar, de recordar, não é? E por isso é preciso equilibrar as emoções, usar da força novamente, como foi dito, e equilibrar. Então, emoções represadas dentro de nós, em que a gente segura, não nos faz bem, só nos faz mal, né? E aí a gente fica assim, se preparando, como se tivesse sempre, precisando sempre se preparar, pensando nas batalhas, pensando nas situações com as pessoas que tivemos, situações difíceis, situações que nos magoaram, não é? Então, eu vejo nessa tiragem que vai ser um ano bom para limparmos, né? Situações que foram pesadas para nós, de relacionamentos passados que já passaram, fazer essa limpeza, confiar na espiritualidade, buscar muitas vezes ajuda, né, na espiritualidade para clarificar a nossa mente sobre por que aquele relacionamento não deu certo, por que que houve situações difíceis com relações com pessoas, o que que, o que que dentro de nós, na nossa personalidade, precisamos também maneirar, moderar para equilibrar, para poder não ter tantas situações desgastantes nesse ano que está por vir. Como nós podemos ser como a imperatriz, que é uma mulher sensata, é uma mulher que sabe lidar com suas emoções, que tem uma energia tão positiva, né? Aqui não mostra animais em volta dela, mas em todos os decks, geralmente, a Imperatriz sempre tem animais em volta dela. Aqui são as flores, né? Então, em que situações de relacionamentos nós precisamos ser como essa Imperatriz? Então, eu acredito que
valha muito. Para mim, pelo menos, esses conselhos são bem importantes. Equilibrar emoções, deixar o peso e a carga de sentimentos antigos para trás, para seguirmos novas histórias para esse ano que vem. Porque quando a gente está com uma carga pesada, não é? Como essa ideia de, de paus mostra, a gente não consegue abrir o coração para situações novas, com cargas pesadas de outros relacionamentos nas costas, não é verdade? Então, é preciso limpar, se limpar, primeiramente, para depois estar com o coração aberto. E nós, sagitarianos, estamos sempre de coração aberto para novas pessoas entrarem na nossa vida. Pelo menos em amizade, nós somos pessoas muito, muito queridas para sermos amigos. E também para relacionamentos amorosos, que para mim serve muito esse conselho, é deixar as águas passarem, pesos que já não nos cabem mais ir embora, para deixar nosso coração livre novamente para novas aventuras. Precisamos nos desligar do antigo. Eu sempre gosto, nas minhas tiragens, de tirar uma carta de conselho. Ah, já caiu. Hoje eu vou usar esse, o Oráculo das Sete Energias. No caso, eu gosto de ler. Eu sei que muita gente não tem paciência, então, por isso que eu deixei para o final. Quem não tiver paciência, então, pode parar por aqui, tá bem? Mas quem tiver paciência, caiu essa carta. É o que é. É o que é. Tem ali uma porta, né? Fechada, com umas estrelas iluminando. Então, vamos ver. E essa carta 6, ela é sobre o chakra base. É o chakra que fala sobre materializações. Vamos lá, gente. Vou tentar ler bem rápido, tá? Acelera aí o vídeo. A aceitação radical. Participar na vida nos termos dela. Observar as circunstâncias e aceitá-las pelo que valem. Reconhecer e libertar a resistência e a negação. O que acontece quando olha para o mundo? Consegue vê-lo exatamente como é ou apenas como presume que ele é? Uma porta que se fecha não é um convite para investir contra ela com ariete. E se existisse outra porta que o levasse ao seu destino? Se conseguir libertar-se do apego que sente em relação a obter aquilo que quer, ficará surpreendido pela quantidade de energia que terá disponível para coisas mais importantes. Liberto do fardo do desejo, terá acesso ao que é melhor para todos. Pode agora tentar aceitar as coisas como elas são e alterar o seu foco e atenção até que essa outra porta se abra para si. Aceite radicalmente a vida nos termos em que ela acontece. Quando para de batalhar contra isso e, pelo contrário, luta por aquilo que verdadeiramente deseja, o mundo torna-se mais disponível para si. Quando deixar de estar em negação quanto ao que está à sua frente, terá as ferramentas para efetuar as alterações necessárias relativamente a si mesmo, a sua atitude e as suas escolhas. A ironia é que a verdadeira transformação acontece quando se render à ideia de que as coisas são exatamente como deveriam ser. Se der um passo atrás com clareza de pensamento e aceitação, compreenderá que a vida lhe oferece algo mágico, mesmo que as circunstâncias o obriguem a fazer um desvio temporário. Descobrirá um tesouro para lá do que imagina e uma nova forma de abraçar o mundo. Concentre-se nesta oração. Deus, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar o que conseguir e a sabedoria para conseguir distingui-las. Agora eu vou ler uma reflexão que eu mesma escrevi sobre essa carta quando eu tirei para mim. A vida se torna muito dura quando fechamos a mente, coração e intelecto
por não termos o que acreditamos que deveríamos ter. Se conseguirmos ter resiliência para acalmar o coração e continuar o caminho a caminhar com leveza e aceitação, temos então a possibilidade de atrairmos o que está em nosso coração. Aceitar não é ser passivo, é dar tempo para o tempo mostrar novos resultados que se abrirão ao passo que caminhamos para o objetivo. Então, eu admito que, como sagitariana, eu costumo ser uma pessoa que eu não aceito o não, assim, do mundo, das pessoas, da vida, e eu luto muito pelo que eu quero. E eu acho que esse é um aspecto muito importante do nosso signo, sermos muito fortes, muito resilientes, e são características que outras pessoas eh, olham em nós e também gostariam de ter. Porque eu vejo outros signos, outras pessoas de outros signos, enfim, eh, que gostariam de ter essa nossa força, essa nossa resiliência. Mas às vezes a gente bate muito numa porta que está fechada, vê? Em vez de esperar o tempo certo para ela mesma abrir e se mostrar o que tem atrás dessa porta que é o que nós merecemos e não é o que nós queremos, é o que nós merecemos ter, porque às vezes a gente bate tanto numa porta e o que tem atrás dela não é o que a gente merece, né? Então, às vezes, ter aí essa temperança na vida, usar da força no sentido de controlar nossas emoções, controlar, às vezes, esse ímpeto forte e animal que nós temos e queremos tudo do dia para a noite, da forma como queremos, e essa impaciência, essa inquietude nos faz mal, nos faz muito mal. Precisamos ser como um hierophante também, não é? Sentar e acreditar, né? Pedir a orientação da espiritualidade para não sair do caminho certo, porque tá com tanta pressa de ver o movimento, de ver a roda girando na vida, que atropela a si próprio e quer pular linhas do tempo que ainda não se concretizaram para a gente conseguir abrir a porta. Tem uma linha do tempo de acontecimentos para acontecer, não é? Então a gente precisa caminhar, subir degrau a degrau primeiro, para poder abrir a porta. Porque como que a gente vai abrir uma porta se o que está atrás dela ainda não está preparado para o que a gente precisa e merece? Então é o que é. Respira fundo, se acalma, nos acalmemos. Também sou sagitariana e preciso disso. Vamos ter paciência, vamos deixar o tempo trabalhar a nosso favor também. Então, que engraçado, muitas vezes, quando eu tiro cartas, que inclusive vou deixar aí meu e-mail para quem quiser saber valores, horários, para poder nos comunicar, tá bem? E também meu Instagram, do canal, que vai ter desse canal, o Instagram desse canal da tiragem, que ainda tá cru, mas eu quero crescer junto com vocês. Então é isso, gente. É engraçado que na tiragem que eu faço para outras pessoas é o contrário, é falar avante, vai à frente, faz o que tem que fazer. E aqui eu vejo que o conselho para nós nesse 2024 é respira fundo, tenha calma, deixa também as coisas tomarem seu próprio rumo para acontecer e vai dar tudo certo com toda certeza, tá bem? Gratidão. Estou aberta a conselhos, obviamente, puxões de orelha se precisar. E sou muito grata por estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho desse dom que a espiritualidade nos traz, dessa comunicação maravilhosa através das cartas, tá bem? Gratidão, um beijo e até a próxima.